Então vamos lá, hoje eu vou fazer o unboxing de uma das mixes da primeira EP da minha banda Sativa, especificamente da música Mantra. Vou começar pela bateria, então eu vou solar aqui ó, o buzz da bateria e do baixo para que vocês possam escutar. E aí eu vou passando ponto a ponto de questões relevantes aqui. Vou colocar para rodar só um trecho inicial para vocês escutarem a música como um todo e depois eu vou solar a bateria da parte inicial e a gente começa a entender o que foi realizado. E um outro trecho que a bateria é bastante importante também, que é o refrão, né? Vou pegar ponte e refrão para vocês terem noção, que aí depois a gente trabalha essas duas partes no unboxing. Procurei lugares em meus ancestrais em busca de algo para curar tantas vidas vazias. Vou por aí, não conseguem ver quem está logo ali. Algum dia máscaras irão cair, sobrará o vazio ou essência em si. Sinto suor. Muito bem, vamos por partes, né? Então vamos pegar aqui a introdução. Vou solar, na verdade eu vou mutar o resto, que aí fica mais fácil da gente trabalhar. Vou mutar os auxiliares aqui ó, na guitarra. Também vou mutar a voz de forma geral. As salas. E aí a gente já consegue ter uma noção melhor do som, né? Deixa só o reverbzinho dele rolando. Vamos lá, vamos pro começo. Vocês percebem que essa bateria está bem viva, apesar dela ser mid. E aí hoje eu vou contar alguns segredos aqui. Geralmente no pós-produção eu coloquei um boomzinho aqui para dar um start em alguns trechos mais importantes da música. É um sample, ele faz aquele boom, né, que vocês viram no início, fica mais ou menos assim, ó. É um tiro que aí junto com a bateria ele dá uma explosão muito legal. Mas vamos à bateria. Nesse caso aqui eu fiz algumas escolhas. Então eu fiz uma track que é a bateria super compressada, que é uma compressão paralela que eu desenvolvi aqui. Então essa compressão paralela ela vai dar um punch maior em vários trechos da música. Isoladamente parece muito estranho, mas quando você associa a bateria como um todo, cria um ambiente, um efeito muito legal. E essa drum aqui é super compressed, digamos assim. Eu fiz uma compressão com esse perfil, como vocês podem observar. 7 na razão, 10 segundos de ataque, um release de 200, compressor atuando bastante. Por isso que ela tem compressão paralela. A equalização eu fiz alguns cortes de mid-side, como vocês podem observar, que são as duas instâncias do TDR Nova. Usei o reamp da Kevin Grand, que ele insere uma saturação de fita. Coloquei aqui no moderado, que na verdade é com
inserção de mais saturação, não geral, que seria o máximo aqui. Não mexi muito nos ajustes, o máximo que eu fiz foi colocar 40% para dar um som mais analógico. Aqui a sala, vocês vão escutar primeiro. É uma sala bem comprimida, mas que está dentro do contexto da música. Aqui temos as instâncias de mid e side. E de forma geral, nessa bateria, quando eu usei compressão, foi basicamente uma transparente no TDR, mas em alguns casos eu usei o SSQ, que é o equalizador da Analog Obsession, que ele traz aquela sonoridade da mesa SSL. Então as configurações de sala eu inseri assim. Vocês perceberam que até a compressão dela eu usei o simulador de L2A, que é ao lado, Analog também. E ela tá mais comprimida e apertadinha, que tá dentro do contexto aí da música mais ríspida, digamos assim. Bem bonito. E de forma geral, em grande parte da bateria, eu utilizei o Console, que também é um console de mesa que basicamente todos os canais passaram para trazer uma sonoridade analógica também. O que eu mudei foi o tipo de mesa. Então, usei o Gray aqui na sala, usei o Platinum Reverb da própria Down para criar esse ambiente de sala. Então, essa na verdade é a bateria como um todo MIDI, só que passando nesses plugins para trazer uma sonoridade de sala para ela. Na sequência, a gente tem o Kick e Snare, que eu também fiz uma dinâmica bem interessante aqui. Você percebe que em vários momentos há um encaixe muito interessante do kick da caixa, mas essa música ela tem uma dinâmica de groove um pouco maior. E aí eu coloquei um reverb, que são esses auxiliares aqui. Eles jogam lá pro canal 2, que é um... Deixa eu puxar aqui para vocês identificarem. Ele não está identificado claramente aqui, mas é esse canal aqui, ó. O 2 está aqui, ó. É esse cara aqui, que seria a sala média. E aí eu usei essa configuração do Valhalla, que na hora quando a gente dá o play, ele traz uma espacialidade maior. Então, meio que o som do kick, ele espera o som da caixa vir, um vai complementando o outro. E aí quando você pega um trecho como o do refrão, por exemplo, eles soam muito bem, como se um tivesse encaixado com o outro. Mas vamos aqui ao que vocês gostam, que é a questão dos plugins. Então o kick basicamente TDR, fazendo ali um mid side, perfeito. A sequência é basicamente essa. No caso dessa situação específica, eu fiz o ajuste dando um punchzinho aqui em 80, no low end. Fiz os cortes específicos para o baixo e na questão aqui do mud em 300. E dei um pitchzinho lá na frente, um boost no clique dele para ele soar bem bonito, especificamente. E basicamente o mid-side ele faz isso, né? Ele vai tirar algumas frequências do meio, que eu não quero que ocupe o espaço do baixo, por exemplo. Quero que eles soem muito encaixados. Vou até soltar o baixo novamente aqui para vocês observarem como é que eles ficaram encaixadinhos nessa relação. Olha que lindo. E é nessas janelas que eu crio ali, ó, de boost e cut,
que a gente consegue ter clareza, principalmente quando a gente fala de rock e metal, que você tem muito ganho, muito ruído se apresentando nas dinâmicas. Usei o Lala como compressor para ajustar bem ali, ó. Comprimindo bem pouco para que a gente tenha aquela transição ali de sonoridade com a caixa também. O console, dá aquela saturação de console, aqui eu já optei pelo Blue, coloquei um pouquinho mais de grave para ele colar bem com o baixo. E uma sugestão que eu sempre dou é você devolver o ganho. É legal escutar o som depois que você passa no console, porque há uma tendência do volume de percepção geral diminuir quando você aplica a saturação. Então fica a dica aí para vocês de repor o volume depois da aplicação do console. Já a caixa, é difícil você encontrar uma caixa MIDI que soe bem. E aí eu trabalhei muito, mas eu consegui fazer uma caixa aqui que me agradou bastante, nessas músicas com um pouco mais de groove. Eu deixei, na verdade, o kit Heavy, que vem com Logic. Eu gosto muito do kit que eles oferecem. Pro restante eu consigo shapear com os plugins. Usei o SSQ para ajustar algumas frequências específicas aqui. Então, aqui em 180 de corpo eu coloquei um pouquinho. Tirei um pouquinho de 300 ali onde tem a sujeira. Adicionei em 5 um pouquinho da esteira da caixa. E adicionei quase nada ali em 8 para essa caixa soar mais um pouquinho. Aqui entra o mid-side. Não tem muito mistério não. Mas eu vou abrir para vocês. O mid-side. Mais à frente usei o Lala, né? Que na verdade é o simulador de L2A. E o Reamp, cara. O Reamp, eu vou fazer um one-off para vocês entenderem a importância dele. Vamos pegar aqui o trecho de introdução. Vou deixar ele off. Parece que você está escutando primeiro uma caixa bem mid, e aí depois que você joga essa saturação com reamp, parece que você está escutando a caixa dentro do estúdio. Esse, na verdade, é um plugin pago, mas como eu tenho a Scarlett, ele, na verdade, entra no pacote inserido para usuários da Scarlett. E eu gosto bastante da sonoridade dele. Fiz algumas brincadeiras aqui, como vocês viram. Mas eu deixei a saturação moderada. E até na questão ali de outros trechos da música, como o solo, olha como é que ele fica lindo. Muito bem, então agora a gente vai seguir ali para os tons, né? Tem um trecho específico que o tom ele fica bem presente. Eu até criei um auxiliar para o tom aqui, que eu chamo de Buzz Tom, que é esse cara aqui. Eu vou solar ele na ponte, porque é basicamente o trecho que ele mais aparece. Mas tem algumas viradas que envolvem o tom também, mas é que ele fica bem nítido. E aí eu vou contar um segredinho para vocês. O segredo pro tom ficar bem percebido nesse estilo de música, eu aprendi com batera do Tool. Na verdade, assim, é uma questão de escolha pessoal. Ele tende a usar tons menores e aí fica aquele som mais agudo, o que é muito bom para cortar a mix. Então, como eu tenho aqui um sistema MIDI, o que eu faço em cada tom é primeiro selecionar os tons mais agudos dentro das opções aqui que o Logic oferece. Então, nesse caso, eu usei o Socol, que são tons mais agudos. Mudei todo o kit de tom para essa característica. E aí o que eu vou ajustando é do Rec Tom até o Floor Tom, as frequências que eu quero que eles atuem. Então, basicamente, eu sigo essa linha de raciocínio. E aí no console eu vou adicionando para os tons mais do Rec
um agudinho de qualidade aqui acima de 10, uma presença maior, que é o caso do console, e mais próximo da direita, do ponto de vista do baterista, eu adiciono ali o grave na faixa ali de 100, que é o que o console trabalha. E aí traz essa sonoridade que marca bem a transição, né? Uma outra questão que eu tinha muita dúvida era em relação ao pan, então eu não boto hard, eu deixo sempre um pouquinho no meio, e o que eu faço em alguns trechos é automação, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui basicamente, alguns trechos eu coloco uma automação no canal auxiliar, onde eu acho que a virada é mais importante, eu jogo um pouquinho mais de ganho, por isso que eu crio um auxiliar para facilitar. Do ponto de vista de canais, não tem mistério, eu uso um transparente nessa música, para cada um dos 4 tons, com o Soli como eu citei, e o L2A, o Lala, para realizar uma compressão mais dinâmica, que é o que essa música pede. Em relação ao buzz, canal auxiliar dele, eu uso mid-side, porque eu quero de meio, especificamente nesse tom, cortezinho, uma presença ali em low end, 90, um pouquinho de presença próximo da caixa, e lá em 3.5 para dar aquela estalada bonita nas viradas. E no side eu também gosto, como vocês percebem nas viradas, aquela estalada no estéreo, lá em 8, para soar bem próximo do high-end, beleza? E aí nesse caso eu usei como cola, compressor final aqui, o Buster também da Analog. Eu gosto muito desses plugins da Analog, gratuitos de alta qualidade. E geralmente no Buzz, na cola, eu uso no máximo 2 dBs. E aí eu não devolvo quase nada, beleza? Então, de maneira geral, eu não quero fazer aquele tipo de programa de apresento o resto depois, mas didaticamente eu vou dividir aqui, digamos, nessa estrutura mais seca da bateria e vou deixar um vídeo especificamente para o overhead dessa música, que aí eu consigo conversar com calma com vocês. Mas, basicamente, já deixo aí a sugestão para quem puder ouvir a música. O nome da música é Mantra, tá no Spotify, todos os canais aí de streaming. É uma música muito legal, rock metal em português, produção autoral nossa. E aí minha ideia é fazer um unboxing de todos os trechos aqui com calma, só para vocês entenderem, na verdade, o que eu fiz aqui no buzz final. Coloquei mais um reverbzinho no 2, que já é uma sala que vocês viram que eu adicionei aqui no pré, né? No kick e no snare. Coloquei mais um pouco de reverb na bateria. E coloquei o Buster também para dar uma cola geral com 1 a 2 dBs. Vamos escutar o trecho final aqui. Vocês vão perceber que tá bem legal também. Então, jovens, até os overheads, crash, hi-hats similares. Vejo vocês nos próximos vídeos, fazendo esse unboxing aqui. Quem puder se inscrever no canal e dar uma conferida na playlist que eu deixo sempre organizada para vocês também. Um grande abraço.